Durante quase toda a vida, Antônio Moreira nunca teve uma casa para chamar de sua. Ele dizia isso com naturalidade, como se fosse algo comum. Mas por dentro, aquela frase pesava mais do que qualquer aluguel atrasado. Antônio acordava todos os dias com o mesmo pensamento. Será que este vai ser o último mês aqui? Desde jovem, ele pulava de endereço em endereço. Casas simples, quartos apertados, fundos de quintal, kitnetes mal iluminadas. Nunca criava raízes. Nunca pintava uma parede. Nunca trocava o piso. Tudo era provisório, porque nunca era dele. Trabalhava como auxiliar administrativo, salário curto, contas longas. Pagava aluguel, água, luz, mercado. E quando sobrava alguma coisa, era pouco demais para sonhar com financiamento, entrada ou escritura. Casa própria não é para mim, dizia para os amigos. Melhor pagar aluguel do que passar aperto. Mas essa era só a frase que ele repetia para se convencer. Na verdade, Antônio vivia no limite invisível. Não era pobre ao ponto de pedir ajuda, nem estável o suficiente para se sentir seguro. Qualquer imprevisto era um risco real. Uma demissão, uma doença, um aumento no aluguel. Tudo podia derrubar sua vida como um castelo de cartas. Ele nunca acumulava coisas. Não porque não quisesse, mas porque aprendeu que quanto menos se tem, menos dói ir embora. Cada mudança era igual. Caixas de papelão, sacolas improvisadas, silêncio. Nenhuma despedida emocional. Porque ele nunca se permitia gostar de mais de um lugar. Aos 47 anos, Antônio já havia morado em mais de 15 endereços diferentes. E todos tinham algo em comum. Não eram dele. O apartamento onde ele vivia agora era pequeno, antigo, com paredes manchadas e janelas que rangiam quando ventava. O aluguel consumia quase metade do salário, mas era o que cabia no orçamento. O contrato estava sempre ali, guardado numa pasta azul, junto com recibos antigos, contas pagas e documentos que ele nunca revisava. Para Antônio, papel era só papel. O importante era pagar o mês seguinte. O tempo foi passando. Os anos foram se acumulando como poeira em cima dos móveis. Amigos casaram, compraram casas, reformaram, construíram famílias. Antônio continuou mudando de endereço, sempre começando do zero, até que um dia, algo banal aconteceu. Nada extraordinário, nada que chamasse atenção, nada que parecesse mudar um destino. Mas foi exatamente ali, no detalhe ignorado, que tudo começou a mudar. Numa tarde comum, o dono do imóvel avisou que iria vender o apartamento. Você tem 30 dias para sair. Antônio não discutiu. Nunca discutia. Apenas assentiu com a cabeça, respirou fundo e começou mais uma vez a empacotar a própria vida. Durante a arrumação, resolveu organizar a velha pasta azul. Recibos, contratos antigos, documentos de lugares onde ele nem lembrava mais ter morado, folhas amareladas, assinaturas apagadas, datas de outra época. Foi então que um papel caiu no chão. Antônio se abaixou, pegou, sacudiu a poeira e leu sem muito interesse. Parecia apenas mais um contrato antigo, mais um aluguel. Mais uma lembrança inútil. Ele dobrou o papel para guardar de volta, mas algo fez sua mão parar no ar. Uma palavra, um detalhe, um trecho que ele nunca tinha lido de verdade. Antônio franziu a testa. Leu de novo. E mais uma vez. O coração começou a bater diferente. Isso aqui não pode estar certo. Ele sentou na cama, segurando aquele papel como quem segura algo frágil demais para cair. Sem saber, Antônio acabava de reencontrar o erro que mudou sua vida financeira inteira. Mas ele ainda não fazia ideia do tamanho disso. Antônio continuou sentado na beira da cama por longos minutos, segurando aquele papel como se tivesse medo de soltá-lo. O quarto estava em silêncio, quebrado apenas pelo barulho distante da rua e pelo ranger do ventilador velho girando lentamente. Ele leu de novo, e de novo. Cada palavra parecia ganhar um peso diferente agora. O contrato era antigo, muito antigo. Datava de quase 23 anos atrás de um dos primeiros imóveis em que ele havia morado depois de sair da casa dos pais. Um apartamento simples, no térreo, alugado de um senhor que já devia estar morto há muito tempo. Antônio lembrava vagamente daquele lugar. Lembrava do cheiro de mofo, lembrava da pintura descascando, lembrava do aluguel barato, mas não lembrava daquela cláusula. O papel dizia de forma discreta, quase escondida entre parágrafos jurídicos: após determinado período de permanência contínua,
sem interrupção contratual ou inadimplência, o locatário poderá ter direito a condições especiais de aquisição do imóvel, conforme previsto em lei e acordos complementares. Antônio sentiu um frio subir pela espinha. A aquisição? Murmurou. Ele nunca tinha comprado nada. Nunca tinha assinado nada para comprar. Nunca teve dinheiro para isso. O coração acelerou. Ele virou o papel, procurou assinatura, carimbo. Algum erro óbvio que explicasse aquilo. Mas estava tudo ali. Nome completo. CPF. Assinatura dele, ainda jovem, com letra firme. Eu assinei isso? Antônio tentou lembrar daquele dia. Tentou lembrar da conversa com o antigo proprietário. Mas a memória vinha em flashes desconexos. Ele era jovem, precisava de um lugar barato, assinou o que colocaram na frente dele, como sempre fez a vida inteira. Nunca questionou. Nunca leu com atenção. Nunca imaginou que um contrato de aluguel pudesse esconder algo além de aluguel. Ele passou a mão no rosto. A cabeça começou a girar. Se aquilo fosse verdade, se aquilo tivesse algum valor, por que ninguém nunca falou nada? Antônio guardou o papel novamente na pasta, fechou tudo com cuidado e se levantou. Andou pelo quarto pequeno, sentindo as pernas bambas. Pela primeira vez em muitos anos, ele não estava pensando no próximo aluguel. Estava pensando no passado. Naquela noite, Antônio quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via aquele parágrafo. Aquela palavra. Aquela possibilidade absurda. Ele tentou ser racional. Tentou se convencer de que aquilo não significava nada. Deve ser coisa antiga, sem validade. Se fosse importante, alguém teria avisado. Isso não é pra gente como eu. Mas algo dentro dele não deixava esquecer. Na manhã seguinte, em vez de ir direto ao trabalho, Antônio tomou uma decisão que nunca tomava. Resolveu investigar. Foi até um pequeno escritório de advocacia no centro da cidade. Lugar simples, antigo, com móveis de madeira escura e cheiro de café velho. Esperou quase 1 hora até ser atendido. Sentou diante de um advogado de óculos grossos, expressão cansada. Em que posso ajudar? Antônio respirou fundo e colocou a pasta azul sobre a mesa. Eu não encontrei isso aqui. É um contrato antigo. O advogado pegou o papel com desinteresse inicial. Começou a ler rápido. Depois mais devagar. Depois parou. Leu de novo. O silêncio ficou pesado. Onde o senhor arrumou isso? Perguntou agora sério. Antônio engoliu seco. Eu morei lá, paguei aluguel por anos. O advogado apoiou os cotovelos na mesa. O senhor tem ideia do que isso significa? Antônio balançou a cabeça. Não. Mas sinto que significa alguma coisa grande. O advogado respirou fundo. Isso aqui não é comum. Antônio sentiu o estômago afundar. Esse tipo de cláusula existia em contratos antigos, principalmente quando o imóvel fazia parte de processos de regularização, inventário ou programas específicos. Mas quase ninguém sabia. Quase ninguém lia. E o que isso quer dizer? Antônio perguntou com a voz quase sumindo. O advogado fechou o contrato devagar. Quer dizer que existe a possibilidade real de o senhor ter adquirido direitos sobre um imóvel sem nunca ter percebido. Antônio sentiu o mundo girar. Direitos? Como assim? Direitos patrimoniais. Direitos financeiros. Direitos que podem valer muito dinheiro hoje. O silêncio voltou. Antônio não sorriu. Não comemorou. Não acreditou. Isso deve ser algum erro, disse quase implorando. O advogado balançou a cabeça. Pode ser, mas se não for, isso muda tudo. Antônio nunca foi um homem curioso sobre o passado. Para ele, olhar para trás sempre doeu mais do que ajudou. Mas agora, o passado não apenas chamava, ele exigia ser revisitado. O advogado havia sido claro. Precisamos reconstruir a história desse imóvel desde o início. E isso significava uma coisa que Antônio evitou a vida inteira. Voltar onde tudo começou. O endereço ficava numa região antiga da cidade, hoje completamente transformada. Onde antes havia ruas esburacadas e prédios baixos, agora surgiam comércios, clínicas, prédios modernos e um fluxo constante de carros. Antônio parou em frente ao antigo prédio. Ou melhor, ao que restava dele. O imóvel onde ele morou décadas atrás não existia mais como antes. No lugar, havia um edifício novo, moderno, com fachada de vidro, portaria elegante e câmeras em todos os cantos. Ele ficou parado na calçada por vários minutos. Então foi aqui, murmurou.
Ali, naquele mesmo chão, ele havia vivido como um jovem sem dinheiro, pagando aluguel em dia, abrindo mão de sonhos para sobreviver. E agora, aquele mesmo lugar parecia valer uma fortuna. O porteiro estranhou quando Antônio entrou. Posso ajudar? Antônio explicou com voz baixa que havia morado ali antes da reforma. O homem chamou o síndico. Um senhor de terno simples, olhar atento, apareceu minutos depois. O prédio antigo foi demolido há mais de 15 anos. Esse terreno passou por vários processos judiciais antes da construção. A palavra processos fez o coração de Antônio acelerar. Que tipo de processos? Me perguntou. O síndico respirou fundo. Inventário. Disputa entre herdeiros, regularização fundiária, coisa antiga. Antônio sentiu um arrepio. Era exatamente o que o advogado havia mencionado. Nos dias seguintes, Antônio mergulhou num mundo que nunca imaginou conhecer. Cartórios, arquivos públicos, registros antigos, plantas de imóveis, processos empoeirados. Cada lugar que ele entrava parecia dizer a mesma coisa, em silêncio. Isso nunca foi simples. Descobriu que o antigo proprietário, o senhor que havia alugado o apartamento para ele, morreu pouco tempo depois do contrato. O imóvel entrou num inventário confuso, cheio de erros, herdeiros distantes e disputas que se arrastaram por anos. Durante esse período, ninguém prestou atenção nos contratos ativos. Ninguém revisou cláusulas. Ninguém notificou moradores antigos. Ninguém encerrou oficialmente acordos. Antônio continuou pagando aluguel mês após mês sem saber que, juridicamente, a situação era outra. O advogado foi direto quando analisou os documentos reunidos. E Antônio, isso aqui é grave. Grave como? Perguntou com a voz trêmula. O senhor cumpriu todas as exigências previstas nesse contrato. E pagou em dia. Nunca teve inadimplência. Permaneceu por tempo suficiente. O silêncio pesou. Isso significa que o senhor adquiriu direitos que nunca foram contestados. Antônio sentiu o corpo inteiro esquentar. Direitos sobre o que exatamente? O advogado respirou fundo antes de responder. Sobre o imóvel. E sobre o terreno. Antônio ficou sem ar. Mas aquele prédio não existe mais. Exatamente, respondeu o advogado. E é aí que a coisa fica grande. O terreno onde Antônio havia morado foi incorporado a um grande projeto imobiliário. A construtora comprou os direitos acreditando que tudo estava regularizado, mas não estava. Havia um nome esquecido nos registros. Um contrato ignorado. Uma cláusula não encerrada. O nome de Antônio Moreira ainda constava ali. Ele não era dono formal, mas também não era apenas um ex-inquilino. Ele era algo perigoso para qualquer negócio imobiliário. Um direito pendente. Quando Antônio ouviu isso, sentiu medo. E se der problema? E se me processarem? E se eu acabar devendo alguma coisa? O advogado balançou a cabeça. Não. Quem tem problema são eles. O senhor cumpriu tudo. O erro não foi seu. Antônio nunca tinha ouvido alguém dizer aquilo antes. Nunca. Durante toda a vida ele se sentiu pequeno, errado, deslocado. Agora, pela primeira vez, alguém dizia que ele estava certo. Mas a descoberta ainda não tinha terminado. Ao analisar o valor atual do terreno, o advogado fez um cálculo simples, muito simples. Pegou o valor total do empreendimento, dividiu pelas frações ideais e marcou uma porcentagem. Antônio olhou para o número. Não entendeu? Isso está certo? O advogado assentiu sério. Esse é o valor estimado do seu direito hoje. Antônio sentiu as mãos tremerem. O número tinha mais zeros do que ele já tinha visto na vida. Isso não pode ser real. Pode, respondeu o advogado. E ainda pode aumentar. Antônio encostou na cadeira. A cabeça girava. Ele passou a vida inteira vivendo no limite. Economizando centavos. Mudando de casa. Com medo do aluguel. Sem saber que silenciosamente o tempo estava trabalhando a favor dele. Ele não tinha ficado rico trabalhando mais. Ele tinha ficado rico simplesmente permanecendo. Mas ainda havia um problema. Um grande problema. O problema de descobrir a verdade é que ela raramente vem sozinha. No caso de Antônio, a verdade trouxe algo muito maior junto. Atenção. E atenção. Quando envolve dinheiro, nunca é inocente. Ninguém entrega milhões sem lutar. Poucos dias depois da análise final do advogado, o telefone de Antônio tocou. Número desconhecido. Alô? Do outro lado, uma voz educada demais. Boa tarde, senhor Antônio Moreira.
Aqui é do setor jurídico responsável pelo empreendimento da Rua São Bento. O coração dele disparou. Como conseguiram meu número? Registros antigos, coisas normais. Nada naquela ligação era normal. A pessoa não se apresentou pelo nome. Não explicou nada com clareza. Apenas disse que gostaria de conversar e resolver a situação da melhor forma possível. Antônio desligou com as mãos suando. Aquela mesma noite ele quase não dormiu. Cada barulho na escada do prédio parecia alto demais. Cada passo no corredor soava como ameaça. Ele sempre foi invisível. Agora, de repente, alguém estava olhando para ele. Vida. Vidro. Aço. Recepção silenciosa. Pessoas de terno passando apressadas. Sentou-se diante de 2 homens e uma mulher. Todos educados, todos frios. Queremos resolver isso de forma amigável. Ou evitar desgaste. Evitar processos longos. Antônio ouvia tudo com atenção. Então veio a proposta. Um valor. Alto para qualquer pessoa comum. Mas ridiculamente baixo perto do que o advogado havia calculado. Isso é tudo? Perguntou Antônio, quase num sussurro. É o melhor caminho. O senhor não tem garantia de nada. Pode perder tudo se insistir. A palavra perder bateu forte. Antônio sentiu o velho medo voltar. O mesmo medo que o acompanhou a vida inteira. Perder o teto, perder a estabilidade, perder o pouco que tinha. Por alguns segundos ele pensou em aceitar. Pensou em pegar aquele dinheiro, sumir, recomeçar em silêncio. Mas então lembrou. De cada mudança forçada, de cada aluguel apertado, de cada noite sem dormir com medo do futuro. Ele respirou fundo. Eu preciso pensar. Os rostos à frente endureceram. Não temos muito tempo. Eu preciso pensar, repetiu. Nos dias seguintes a pressão aumentou. Ligações constantes. E-mails longos, técnicos, confusos. Mensagens veladas. Nada explícito. Nada ameaçador o suficiente para ser crime. Mas tudo pesado demais para ser coincidência. O advogado foi direto. Eles querem que o senhor desista. O porquê? Porque o seu direito atrasa tudo. E atraso custa milhões. Antônio começou a sentir medo de verdade. Não era mais um problema de papel. Era um problema de poder. Ele passou a desconfiar de tudo. Evitar sair à noite. Olhar para trás na rua. Dormir mal. A vida simples que ele sempre teve agora parecia frágil demais para segurar um conflito daquele tamanho. Talvez eu não devesse ter mexido nisso, disse ao advogado. O homem olhou firme. Antônio, se o senhor recuar agora, vai passar o resto da vida se perguntando e se? A frase ficou ecoando. Então veio o golpe mais pesado. Uma notificação judicial. A empresa entrou com um pedido para declarar o contrato antigo inválido, alegando falhas, falta de validade, documentos incompletos. Antônio sentiu o chão sumir. Eles podem fazer isso? Podem tentar, respondeu o advogado. Mas agora é guerra. A palavra guerra nunca fez parte da vida de Antônio. Ele não era lutador. Nunca foi. Mas pela primeira vez não estava lutando por ambição. Estava lutando por justiça tardia. O processo se arrastou. Meses. Audiências. Depoimentos. Perícias. Cada dia era uma montanha emocional. Um dia esperança. No outro medo. No outro exaustão. Antônio continuava trabalhando normalmente, pegando ônibus, vivendo como sempre, enquanto, em silêncio, disputava algo que poderia mudar tudo. Ele começou a perceber uma coisa estranha. O dinheiro nunca foi o maior peso. O maior peso era finalmente ser visto. Durante a vida inteira, ninguém olhou para ele. Agora todo mundo observava cada passo. E isso era assustador. Quando o juiz marcou a audiência final, Antônio não dormiu na noite anterior. Vestiu a mesma roupa simples de sempre. Sentou no banco duro do fórum. Esperou. Quando o juiz começou a ler a decisão, Antônio quase não ouviu as primeiras palavras. Até escutar. Reconhece-se. O coração parou. Reconhece-se a existência de direitos adquiridos. Antônio sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas ainda não era o fim, porque reconhecer o direito não significava definir quanto ele valia. E o valor era algo que faria a cidade inteira olhar para ele de outra forma. Antônio achou que o pior já tinha passado, mas estava enganado. Descobrir que tinha direitos era apenas o começo. Agora vinha a parte mais difícil: entender o valor disso tudo. O advogado chamou Antônio para uma reunião logo após a decisão judicial. Nada de euforia, nada de comemoração. O clima ainda era pesado.
O juiz reconheceu seus direitos. Mas agora começa a fase mais sensível. Antônio engoliu seco. Sensível como? O advogado abriu uma pasta grossa cheia de laudos, planilhas e documentos técnicos. Avaliação patrimonial. Antônio nunca lidou com aquilo. Para ele, valor sempre foi coisa simples. Salário, aluguel, mercado. Aquilo era outro mundo. Esse terreno hoje abriga um empreendimento de grande porte. Consultórios, lojas, salas comerciais. Tudo isso gera receita. O advogado mostrou números. Antônio desviou o olhar. Pode falar devagar, disse. Eu não entendo essas coisas. O advogado assentiu. O senhor tem direito a uma parte disso. E não a tudo. Mas a uma parte significativa. Antônio respirou fundo. O quanto? O advogado fez uma pausa longa demais. Se o cálculo for confirmado, estamos falando de milhões. A palavra caiu como um peso. Milhões! Antônio nunca tinha dito essa palavra em voz alta. Nunca achou que ela pudesse estar ligada ao nome dele. Isso é mais do que eu ganhei a vida inteira. Muito mais, respondeu o advogado. Nos dias seguintes, peritos judiciais começaram a visitar o local. Medições, avaliações, projeções futuras. Antônio acompanhava tudo à distância. Como alguém assistindo a própria vida virar um filme estranho. Ele continuava acordando cedo, pegando ônibus, trabalhando normalmente. Enquanto nos bastidores, seu nome circulava em documentos importantes. Colegas de trabalho começaram a perceber que algo estava diferente. Você anda quieto? Tá tudo bem? Antônio sorria sem responder. Como explicar que ele, um homem que nunca teve casa própria, estava no centro de uma disputa milionária? Ele mesmo mal acreditava. Mas a tensão não tinha acabado. A empresa entrou com novos pedidos, questionou valores, tentou reduzir porcentagens, argumentou sobre prazos, correções, interpretações. Cada tentativa era um lembrete cruel. Eles não queriam pagar. O advogado foi claro. Eles estão tentando cansar o senhor. E funcionava. Antônio começou a sentir o peso emocional. Ansiedade, insônia, medo constante de perder tudo por um detalhe técnico. Às vezes, ele se perguntava, será que isso vale a pena? Mas então lembrava da vida inteira pagando aluguel. Lembrava da sensação de não pertencer a lugar nenhum. E seguia. Quando saiu o laudo final, Antônio estava sozinho em casa. O telefone tocou. Antônio. O valor foi confirmado. O silêncio tomou conta do quarto. O quanto? O advogado respirou fundo. Disse o número devagar. Antônio precisou sentar. O valor representava liberdade. Liberdade de nunca mais viver com medo do aluguel. Liberdade de escolher onde morar. Liberdade de envelhecer com dignidade. Mas junto com o valor veio algo inesperado. Culpa. Eu não fiz nada para merecer isso, disse Antônio. O advogado respondeu com firmeza. Fez sim. Pagou. Permaneceu. Cumpriu tudo. Antônio chorou em silêncio. Não de alegria exagerada, mas de alívio. O acordo final ainda levaria tempo para ser pago. Parcelas, negociações, ajustes. Nada veio de uma vez. E talvez isso tenha sido bom. Porque Antônio teve tempo para pensar. Pensar no que faria. Pensar em quem ele queria ser. Ele percebeu que a maior mudança não estava no dinheiro, mas na forma como ele se enxergava. Ele não era mais alguém de passagem. Ele tinha finalmente direito. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque dinheiro muda circunstâncias, mas testa caráter. O dinheiro não chegou de uma vez. Veio em parcelas, acordos, transferências planejadas. Nada espetacular, nada imediato. E talvez tenha sido melhor assim, porque Antônio teve tempo de se acostumar com a ideia mais difícil de todas. Ele não precisava mais fugir. Durante meses ele continuou vivendo como sempre, no mesmo apartamento alugado, com os mesmos móveis simples, pegando o mesmo ônibus, indo ao mesmo trabalho. Mas algo tinha mudado. Não era visível. Não era material. Era interno. Pela primeira vez na vida, Antônio não precisava olhar o contrato de aluguel com medo. Não precisava se perguntar se aquele mês seria o último. Ele tinha escolha. O advogado perguntou num tom quase casual. Já pensou no que vai fazer? Antônio demorou a responder. Pensar nisso era estranho. Durante décadas ele viveu reagindo, nunca escolhendo. Ainda não, disse. Acho que eu preciso entender quem eu sou agora. E essa foi a parte mais difícil. Alguns meses depois, Antônio fez algo simples. Visitou casas, não mansões.
Não coberturas. Casas comuns. Entrava, observava, agradecia e ia embora. Não se empolgava, não se apressava, até que, numa rua tranquila, viu uma casa pequena com um quintal, parede branca e uma mangueira no fundo. Nada impressionante, mas algo ali parecia certo. Ele entrou, caminhou devagar pelos cômodos vazios, tocou as paredes, olhou pela janela. Pela primeira vez na vida ele pensou: isso poderia ser meu. Não por status, não por ostentação, mas por permanência. A compra foi simples, sem festa, sem anúncio, sem fotos. No dia em que assinou a escritura, Antônio saiu do cartório em silêncio. Sentou num banco da praça em frente e ficou ali por longos minutos. Segurava o papel com cuidado. Não como quem segura um troféu, mas como quem segura algo frágil demais para perder. Ele não chorou, sorriu. Antônio não largou o trabalho imediatamente. Não mudou de vida da noite para o dia. Continuou simples. Continuou discreto, mas passou a fazer algo que nunca fez antes: planejar. Planejar o amanhã, planejar o descanso, planejar o futuro. A casa ganhou móveis aos poucos. Uma planta aqui, um quadro ali. Nada luxuoso, mas tudo dele. Certa noite, sentado na varanda, Antônio percebeu algo curioso. Ele não sentia euforia, não sentia empolgação exagerada, sentia paz. E talvez essa fosse a maior riqueza que alguém poderia ter. Quando alguém perguntava como ele conseguiu aquilo tudo, Antônio não falava de milhões, não falava de processos, não falava de sorte. Ele dizia apenas: eu fiquei. Fiquei quando ninguém prestou atenção. Fiquei quando parecia não valer a pena. Fiquei quando era mais fácil ir embora. E foi ficando que o tempo trabalhou por ele. A história de Antônio não é sobre dinheiro. É sobre permanência, sobre atenção aos detalhes, sobre respeitar aquilo que parece pequeno demais para importar. Porque às vezes a maior mudança da vida não vem de uma decisão grandiosa, mas de uma decisão simples mantida por tempo suficiente. Antônio passou a vida inteira achando que não tinha nada, sem saber que silenciosamente ele estava construindo tudo.